Sejam bem-vindos ao podcast Mais Consciência. Eu sou a Ivy Abade. Nesse canal, nós vamos falar sobre espiritualidade e terapias integrativas. A cada semana, abordamos assuntos diferentes com especialistas na área. Nós vamos te mostrar os benefícios das terapias para o seu bem-estar. Também apresentar as mais variadas terapias e tratamentos que vão trazer curas espirituais, mentais, físicas, emocionais. Talvez você nem conheça algumas delas, ou até muitas delas, mas fiquem tranquilos, pois as terapias e terapeutas que estarão falando sobre elas são renomados. E cada um deles vai falar de uma forma muito fácil de ser compreendido, desmistificando o assunto. Você é o nosso convidado. Antes de eu entrar aqui para falar com a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um convite especial para que vocês nos acompanhem em nosso canal, o Pode Mais Consciência Oficial, lá no YouTube, no canal do YouTube. Se inscrevam e deixem também seus comentários. Isso é muito bom para a gente saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma pergunta para fazer para os nossos terapeutas e convidados, né? Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, aproveitarem também para poder receber os seus conteúdos. Mas, principalmente, dessa forma, vocês ajudam outras pessoas a receberem esses conteúdos também. E hoje, minha gente, nós estamos de volta com a nossa convidada Ivani. Ivani Alba Bravo, minha querida amiga, que nós combinamos que ela iria fazer um programa complementar ao do biomagnetismo, que foi na semana passada. Quem não assistiu, vá lá no nosso canal e assista, vocês não podem perder, foi fantástico. E hoje, a Ivani vai falar para nós sobre as terapias que são vertentes do biomagnetismo. Então, vou deixar que ela apresente essas terapias e fale um pouco mais de cada uma delas, tá? Então, Ivani, querida, eu quero te agradecer demais por você ter aí, né, novamente dado esse espaço dentro da sua agenda para estar conosco. E se vocês não conhecem a Ivani ainda, ela é proprietária da Equilíbrio Terapias, ela tem uma sede própria localizada na cidade de São Paulo. Olha que chique, por isso que a gente está aqui de forma virtual, porque infelizmente ela ainda não está podendo vir para que a gente possa fazer aqui presencialmente no nosso estúdio, mas as tecnologias estão aí para nos ajudar, não é mesmo? Então ela está se dedicando a esta profissão maravilhosa desde 2019, atende virtualmente e presencialmente lá no seu espaço. Ivani, querida, muito obrigada. Ficamos com gostinho de quero mais no nosso último encontro, né? Então, eu quero deixar para que você possa falar aqui para os nossos amigos que nos seguem um pouco mais sobre essas terapias. Saímos com muitas dúvidas, né? E ansiosos em entender um pouco mais sobre o biomagnetismo e outras terapias que são vertentes dele. Olá, bem-vindos a todos ao canal da nossa companheira, nossa amiga Ivy, né? Então, eu sou a Ivani, mais uma vez, né? Estou aqui para ser contribuição, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai somando, né? Vamos lá. Então, é assim, né? O biomagnetismo, né? Voltando só um pouquinho na história, ele tem 34 anos de vida, né? Que é o primeiro par biomagnético, né? Criado pelo Dr. Góes, que era um médico, né? Mexicano, e que trouxe essa é uma joia, né? O biomagnetismo é uma joia. Então, cada vez que a gente, pelo menos eu que estudo, me apaixono mais, porque eu vou vendo o que o biomagnetismo traz, né? Então, através do bio e do próprio Dr. Góes, né, que hoje já é falecido,
o Bill criou, né, uns caminhos, né, que vai em busca do emocional, vai trabalhar não só o físico, né, que é o biomagnetismo raiz, vamos por assim, ou goizano, como a maioria chama, né, ele não trata só o físico, né, a doença em si. Na verdade, ele nem trata a doença, né? O Bill trata as disfunções. E com isso, né, com todo esse estudo do Dr. Góes, outros profissionais no Brasil, na Argentina, na Espanha, né, e mesmo no México, os filhos dele, todos são médicos e todos são biomagnetistas, né? Então, eles, como eu falei da outra vez, eles não gostam muito de protocolo, mas foi criado alguns protocolos que faz a diferença, né? Existe um complexo psíquico que trabalha uma desintoxicação mental, existe um protocolo básico que vai desintoxicar o organismo, vai trabalhar pâncreas, fígado, rim, baço. Deixa eu ver, tem o protocolo dos membros inferiores, tem o protocolo que é do processo linfático. Esse é um show, porque até mesmo eu, né? Porque eu falo, olha, às vezes a gente fica até meio assim, fala, puxa, será que isso funciona mesmo, né? E eu, quando eu aprendi o protocolo linfático, aí eu ainda falei assim, mas como é que eu vou testar isso em mim, né? Aí chamei uma amiga, que é massoterapeuta, né? E falei para ela assim: olha, eu quero que você marque os pontos no meu organismo que está com linfo ou inflamado, ou eles criam como se fosse uma bola, né? Assim, é um tipo de uma inflamação. Ele cresce, ele incha, né? Ela passa a mão, ela sente que tem um nódulozinho ali. E ela vai massagear, né? Para que aquele nódulo saia e ela vai para as vias excretoras, né? Uhum. E tá bom. Mandei ela primeiro só identificar no corpo. Ela identificou no corpo, né, um dos protocolos, e ela falou assim: ó, falei, não quero que você me fale, só anote, né? Aí pegamos os ímãs, colocamos na pessoa, né? É 1 hora e 10, mais ou menos, esse protocolo, né? Aí retiramos os ímãs, e eu falei, agora eu quero que você vá lá e passe a mão para ver se o nódulo continua lá. Cadê? Não tinha mais. O próprio ímã dissolveu aquela massa que estava, aquele embrulho que estava ali, né, criando a disfunção nesse organismo, né? Sim. E aí ela falou assim, nossa, perdi meu trabalho. Eu falei, não, amiga, isso aqui é para facilitar o trabalho das pessoas, né? Isso é um protocolo. Vamos para o protocolo do detox emocional, né? Que é um outro protocolo mesmo. Eu não tenho bem certeza se foi criado pelo Dr. Góes ou se foi o pessoal lá do Rio Grande do Norte, porque lá tem o Centro de Valorização da Vida. Não, é CTV. Eles formam profissionais lá, né? E fazem com que as pessoas trabalhem lá, né? Meio que não é gratuito, mas assim, vai fazer um estágio, e lá ele é um laboratório. Eles Uhum. fazem o teste, né? E o detox emocional são acho que 5 ou 6 pares de ímãs que você põe no corpo, mas parece que assim, você, quando termina, a sensação que dá é que você está mais leve, parece que alguém fez uma massagem no seu corpo, mas internamente, não é externo, né? É interno, aquele cansaço, aquele sentimento de peso que está no seu organismo. Esse protocolo detox, nossa, libera tudo no seu organismo. Tem os protocolos de equilíbrio, né, energético também, que vai trabalhar a pineal, vai trabalhar a parte, é um parzinho que põe no ouvido, que chama detox afetivo. Ele vai fazendo um conjunto, sabe? Uma mescla entre o emocional e o físico.
também, ele também tem uma potência que, assim, a pessoa, até brinco, né, lá no meu espaço, que quando a pessoa vai lá, né, eu falo assim, você conhece Nárnia? Ela, não, sei, né? Então, você quer ir para Nárnia? Então, vamos para Nárnia, porque quando a gente põe o ímã, as pessoas se desconectam, parece que vai lá e tira as tomadas da pessoa, né? E faz esse reequilíbrio no organismo, né? Aí tem as vertentes, né? Que é um pouquinho mais distante do bio, porque não veio propriamente do biomagnetismo, porque é o Dr. Nelson Bradley, é um médico americano, né? Que ele criou. Uns falam que é liberação, outros falam que é desbloqueio, outros falam que é aprisionamento, mas baseado nos ímãs, né? Na época, quando ele fazia os testes, né, que ele estava testando, ele usava ímã de geladeira para fazer os desbloqueios emocional. Mas aí, quando juntou com o biomagnetismo, né, que aí entra a tal da bioenergética, né? Vou contar a historinha, deixa eu só terminar essa, eu vou contar a historinha da bioenergética, que é muito interessante. E aí, o doutor Nelson, o que ele começou a descobrir? Né? No entanto, que ele levou, acho que uns 4 anos para escrever o livro, porque ele queria colocar casos no livro dele. Né? E aí, o que ele descobriu? Que as emoções se aprisionam dentro de nós. Ou se aprisionam num órgão, ou se aprisionam num tecido, numa memória, né? Na região cardíaca. E nós, como temos conhecimentos dos chakras, né? A gente sabe que os centros de força, se eles não estão girando perfeitamente, cria, né, os desconfortos, as disfunções e faz com que seu organismo vá falindo, né? E o desbloqueio emocional é como eu falo, né? É assim, cada profissional que estudou a origem do desbloqueio emocional, né, criou a sua própria fórmula, né? Tem o desbloqueio emocional magnético de uma escola. Ela criou uma fórmula para fazer essa liberação. É perfeita. Aí veio outro profissional, criou outro nome, deu, acho que é Lien, Dan, tem diversos nomes, mas o nome, gente, não importa. O importa é que é a essência. Até eu brinco assim, às vezes, com as pessoas, eu falo, gente, a gente sabe que o vento existe, não é, Ive? Sim. Você vê o vento? Não. É a mesma coisa a emoção. A gente não vê a emoção e a emoção está presente. Até uma das histórias que eu acho show é quando o Dr. Nelson está dando uma palestra num auditório repleto de pessoas, convida uma pessoa, ele queria a pessoa mais jovem que estivesse na plateia. Sobe uma menina de 22 anos, né? Aí ele pergunta para ela se ela tem algum problema. Na hora ela meio que se atrapalha, não lembra. Mas aí ele fala assim: então tá bom, não importa, vamos perguntar se o seu organismo tem emoções aprisionadas, né? Aí ele começa no teste muscular, né? Perguntando e se descobre uma, duas, três, quatro emoções, a idade que foi aprisionando essas emoções. E aí ele dá o comando, né? Através dos ímãs, né? E a menina fala, tudo bem, ela não estava sentindo nada, mas passou, né? Aí ele fala, mas você, pelo período, pela idade, veja com a sua mãe, com seus familiares, se ocorreu alguma situação nesse período. A mãe da menina estava na plateia. A mãe da menina levanta chorando. Olha. E aí ela conta, né? Aí, nisso, a menina lembra que toda vez, no mesmo dia do mês, um exemplo assim, dia 20,
ela tem uma dor que ela não consegue movimentar da cintura para baixo. Ela nem anda, ela fica acamada nesse dia. E aí a mãe conta essa história, né? Que quando a menina tinha 2 anos de idade, ela usava aquelas fraldas com alfinete de ferro, não sei como é que chama aquilo. Sim. Aqueles antigos, né? Não era fita, Isso, era um alfinete, né? isso. E ela prendeu a fralda, só que ela prendeu a pele da criança. Nossa. E a criança começou a chorar. E ela, meu Deus, acabei de trocar, dei mamadeira, dei banho, o que será que tem? Passou-se 1 hora. E a menina com aquela dor, né, terrível, dilacerando a pelezinha dela, né? Aí a mãe resolveu tirar a roupa da menina. Aí, quando tirou, o alfinete tinha perfurado a perna dela. Aí o doutor Nelson Bleder pergunta no corpo da menina se aquela causa era alguma emoção que estava aprisionada, né? Porque existe uma tabela para você ir lá buscar qual é o tipo de emoção que tem. E aí a mãe chora, a menina chora. Passados acho que uns 30, 40 dias desta palestra, passou o dia fatídico, que era um número X. E chegou nesse dia, a menina não teve problema, não teve dor e continuou andando, sem como, porque antes naquele dia ela não continuava andando, porque a dor era tão dilacerante que não vinha. Aí a mãe escreve uma carta para o doutor Nelson, dizendo o seguinte, que após a sessão do desbloqueio emocional, no período que havia ocorrido o acidente com o alfinete, a criança, que hoje era uma moça, né, uma mulher, não tinha mais o problema. Então, quer dizer, as emoções que ela aprisionou naquele período, né, ele tem uma memória que ele voltava no tempo, trazia dor para ela e ela paralisava, porque ela sentiu o que ela sentia aos 2 anos de idade. Como se Aí, fosse uma emoção bloqueada no corpo. mas é mesmo. É assim, o doutor Nelson falava na época aprisionado. Eu, Ivani, não gosto de aprisionado. Eu não gosto de falar essa coisa aprisionada, porque eu acho que como a palavra tem poder, o aprisionado, ele não, às vezes ele não quer sair. Você cria mais dificuldade energética para tirar aquilo que aprisionou, né? Então eu prefiro falar acumulado, que acumulou ali, que foi o que aconteceu com essa menina, acumulou na região pélvica dela, que afetava os membros inferiores. Que coisa, né, Ivani? A gente que fala muito sobre isso, né, nos estudos que a gente faz sobre as terapias, né? O quanto a emoção ela gera um trauma, né? E muitas vezes são Sim. traumas que a gente, como essa menina, nem sabia de onde vinha. Não sabia, no entanto, que nem na hora ele perguntou se tem algum problema, ela não lembrava, porque ela só lembra desse problema dela quando ela tinha dor, que era o período quando aconteceu quando ela era pequena. Então ficou marcado, tipo Impressionante. dia 20, ou era uma quarta-feira, né? Não lembro, que já faz acho, uns 4 anos que eu já li esse livro. Mas é muito interessante a gente ver que a emoção fica ali. Como eu falei do vento, a gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele está ali energeticamente, né? A gente percebe se a folha balança de uma árvore, se rodopia alguma energia, né? Então, aí o que o doutor Nelson fez? Através de um comando e através do imã. Ele nem conhecia o doutor Góes. Aí, quando o biomagnetismo cresceu, aí chegou o conhecimento do Dr. Nelson Blegler, o biomagnetismo acoplou o desbloqueio emocional. Por quê? Ele viu que se você colocar uns iminhas a mais, ajuda mais rápido, porque às vezes
está tão incrustado dentro da pessoa, aquela emoção, que é difícil sair. Aí você põe um ímã, aí cria homeostase no organismo e a emoção aflora na hora que a gente está perguntando, né? Até essa é uma terapia que dá para fazer assim à distância. Nossa, apesar que o biomagnetismo a gente faz à distância também, né? Mas o desbloqueio emocional é impressionante você fazer. Outro dia, em novembro, eu fui na praia e lá tinha uma pessoa, a gente ficou conversando, contei para ela da terapia. Ela, eu não acredito muito nessas coisas. Isso porque ela é holística, ela é reikiana, né? Ela falou, mas será que esse negócio assim? Eu falei, vamos fazer um teste. Aí fiz. Na hora, você não sente mesmo. Mas quando encontrei com ela um mês depois, ela falou, nossa, menina, o que é aquilo que você fez? Eu falei, porque desgruda, desprende, desconecta de você a emoção. Ela fica livre para sair. E ela vê, a primeira vez que ela, né, a emoção que está ali grudada em você, no seu organismo, no seu órgão, a gente pode perguntar por órgão, até mesmo. Hoje, quando às vezes eu vou fazer um tratamento de biomagnetismo, eu começo primeiro com desbloqueio emocional. Porque quando você libera as emoções que estão naquele corpo, às vezes o físico que estava sendo afetado já se libera. Em vez de dar 20 pares, vai dar 2, 3 pares de ímã para colocar. Você tinha Né? me comentado, né, sobre essa questão quando comecei meu tratamento também com você, a gente já está aí há algum tempo, né, nesse processo. Quando tenho algum problema, eu, grito no WhatsApp, Ivani, é, mas sobre essa propriedade magnética das emoções, né, Ivani? Sim, E junto com esses ímãs terapêuticos, vamos dizer assim, né, do sim, são doutor, hemoterapêuticos. né? E Isso agora está se vai fazendo aprofundando essa muito, limpeza, né? muito cientificamente. Existe uma professora chamada, acho que é Isis Krakatoa, uma coisa assim. Ela é do Rio de Janeiro. Ah, Ela fez um experimento com magnetos terapêuticos na célula. olha, Já tem um projeto, já foi aprovado o projeto dela, já deve estar. Se já não saiu, porque eu tive aula com ela o ano passado, né? Então já faz um tempinho. E já tem testes científicos aí comprovando a eficácia do ímã. Porque, Ives, se a gente for pensar, o planeta Terra, ele é o quê? Como o planeta se sustenta? sim, O planeta ele é magnético e o nosso corpo precisa ser também, sim. né? Então, a vertente do desbloqueio emocional juntou com os ímãs do Dr. Góes e criou mais potência ainda. Aí teve profissionais que teve a intuição, a luz, a criação, ampliou um pouquinho mais o desbloqueio emocional, fez um desbloqueio emocional lidado à questão de espiritual. Tem bloqueio emocional que vai buscar ancestralidade, vai buscar emaranhados, vai buscar agressões psicodinâmicas que está ocorrendo no organismo. Às vezes a gente fala, meu Deus, que nome é esse? A gente nem sabe. Mas, com esse incremento que houve, né, das liberações das emoções, nossa, expandiu exponencialmente o benefício do desbloqueio emocional, né? Então, assim, não existe aquele profissional que é certo ou que é errado. Eu acho que, assim, o importante é o resultado, né? É o resultado que traz o benefício para a pessoa. Às vezes, a pessoa está tão ligada na vida, na rotina dela, que você faz um desbloqueio emocional, ela não consegue perceber na hora, porque ela está na rotina. Mas É, aí, daqui a pouco, não vive, um não vive grãozinho o sai aqui do e lugar, agora, ela né? fala, nossa, É, por que isso está assim? Mas ela não consegue perceber que foi o desbloqueio emocional que fez aquilo, que livrou ela de situação.
né, daquele estado, ou um estado doente fisicamente, ou um estado mental, ou um estado emocional. Eu uso muito o desbloqueio emocional, né, para ajudar a pessoa a se conhecer, a ver, porque às vezes você pode pegar um tema específico, medo. Eu tenho medo de andar de avião. E aí começa com o básico mesmo, com o pequenininho, pergunta as emoções mais básicas, né? Aí depois passa por um pouquinho, um nível avançado, vai buscar que tempo, que hora. Você pode perguntar tudo, né? Mas o corpo, ele é tão inteligente que às vezes a gente não precisa saber de tantos detalhes. O mínimo detalhe possível, ele já libera essa emoção, né? Porque o corpo, ele sabe onde está, né? Usando o conhecimento do Dr. Bruce Lipton, que ele fala, o nosso corpo, né? As proteínas do nosso corpo são os canais, são os receptores, né? Para você mandar informação de fora para dentro, né? Para ir lá naquele lugar aonde está a emoção. É só você descobrir, você pode perguntar, tá? Aí a gente usa a bioenergética, né? Vou fazer só um parênteses da bioenergética. O Dr. Góes, ele era médico, né? Então, ele fazia o rastreio nível 1, que era assim, ele colocava o ímã no lugar, ia lá no pé e via se desnivelava o pé, né? E aí, imagina, às vezes ele levava um dia fazendo rastreio, a pessoa não aguentava ficar mais deitada. Aí a esposa dele era enfermeira, foi ajudar para diminuir o tempo, para ele poder ajudar mais pessoas. Aí ela, como era enfermeira, já ia pondo, né? Pegava o ímã, ele falava assim, vai, hipófise. Aí ela já ia colocando, né? Tireoide, timo, e só que chegou uma vez, um período que ele falava e o pé encurtava, ela não tinha nem colocado o ímã. Ele, poxa, como é isso? Aí se descobre, né, a bioenergética, né, que através do teste cinesiológico, você manda o comando para o corpo, é a mesma coisa assim, ó, nós estamos aqui, faz de conta que a gente está em 3, 4 pessoas. Eu vou falar, Ive, você vai fazer o quê? Você vai olhar. Então, aí você fala, fígado, se ele tiver em disfunção, o pé vai encurtar. Essa é a forma que a gente descobre como o órgão está em disfunção. Então, E aí, Ivani, vamos aproveitar isso, porque com certeza nossos os colegas aqui, né, o pessoal que nos acompanha, com certeza ficaram com alguma dúvida ou com alguma curiosidade, né? E como isso é feito quando virtual, quando você faz esse atendimento à distância, vamos dizer assim, você não consegue olha, ver se o pé encurtou ou não encurtou. Como que isso acontece? ó, eu tenho vou mostrar os dois que eu mais uso, tá? Antigamente eu usava assim, mas eu machucava a minha unha, começou a abrir, né? Porque você faz assim, ó, esse teste muscular, né? Só que como eu fazia muito atendimento online devido à pandemia, a minha unha foi abrindo aqui. Aí eu falei, não, eu preciso buscar outra fórmula. Aí fui buscar outro curso que eu fiz, que aí eu aprendi a fazer assim, ó. Hum. Quando eu fiz os cursos primeiros de desbloqueio emocional, quando eu fazia atendimento, eu fazia assim, igualzinha que eu estou fazendo a você. Punha a pessoa fazia uma videochamada, né? Me conectava com ela, fazia um enlaçamento, né? Mas isso são coisas que a Ivani criou, Sim. tá? O jeito da Porque Ivani fazer, né? porque eu acho que assim, foi a fórmula, Ive, que eu achei que mais tem resultados, Uhum. né? E aí
eu crio um campo, eu crio um espaço sagrado, eu crio uma cúpula de proteção, eu faço conexão do meu chakra com o seu. Isso logo que eu comecei, certo? Sim. E aí eu começava assim, depois que eu tinha feito essa conexão com a pessoa, eu ia lá. Então, eu comecei assim, né? Eu perguntava assim: meu nome é Ivani, ó. Ele desnivelou, porque o meu desnivelamento é o sim. É que nem o pé. Quando o pé, né, desnivela, ele está dizendo sim, que tem algo errado. Quando ele está lá igualzinho, ele está dizendo não, não tem nada errado. E aí eu começava assim, no desbloqueio emocional, né? Eu perguntava: estou com a Ive? Ó, porque nós duas estamos conectadas uma com a outra. Sim. Mesmo eu não tendo feito nada, mas nós já estamos aqui algum tempinho conversando, a gente já criou uma conexão, né? E também não é de agora, a gente já conversou à tarde, essa conexão já foi se formando. Porque, Sim. ó, pensa bem, nós vivemos num mundo de uma teia magnética. O planeta é uma teia magnética. Nós estamos interconectadas. E aí faz um quê? Eu e você tá conectado. Sim, Aí eu ia lá, e a força do pensamento, estamos pensando uma na outra, a é um intenção atendimento, né? É, a o intenção, preparo a que a intenção. gente teve para estar aqui hoje, né, para poder falar sobre esse tema para os nossos seguidores, né? Nós fomos nos preparando, pensando que tema, o que que vamos falar, né, Ivani? Tem tanta coisa para falar, vamos escolher alguma coisa? E foi quantas Sim. conexões para estarmos aqui nesse momento, né? Até vou fazer um desafio, se você topar, Tá a gente bom. fazer um podcast ao vivo e eu faço um desbloqueio emocional. Aí eu deixo você escolher quem entrar na live, né? A Opa, gente vamos. Olha aí, faz, gente. a gente Obrigada, Ivani. faz Vamos sim. esse trabalho, a gente descobre, vê, né? Lógico, não dá para fazer o mais Claro. avançado, mas o básico a gente faz, como eu falei da moça da praia. Foi Sim. simples e foi efetivo, né? Então, nós Porque vamos as deixar um emoções. recado aqui para o pessoal, Ivani. Pode Quem falar. quiser participar, coloca nos comentários lá do YouTube, quando eu postar o programa, que vai ao ar amanhã à noite, às 20 horas, né? Então, coloca lá, coloca o nome, eu quero, né? Faz um comentário, eu quero participar do que a Ivani disse, que é para a gente depois fazer um com o convidado. Sorteamos, fazemos alguma coisa, vamos bolar. Isso, isso. E aí, né? Então, aí eu fazia assim, ia perguntando, eu tinha a lista, né? E ela perguntando. Aí tem emoção na coluna A, na coluna B, na fila ímpar, na fila par. E ia anotando lá, né? Como a gente estava à distância, né? Eu falava assim para a pessoa: fecha os olhos, inspira e sopra, como se aquela emoção, e aí eu ia falando as emoções, para aquilo saindo. Uhum. Aí o que eu fui evoluindo também, né? Um monte de estudo, um monte de informações que chegam assim das inspirações da vida, que nem até essa semana eu recebi também outra inspiração e eu tenho um grupinho, né, de estudo, né, do meu TCC, e aí eu mandei lá o comando que eu criei, né? Todo mundo falou: "Nossa, vou abandonar o meu, vou usar o seu", porque faz muito sentido, né? Sim, Porque assim, não dá para mim usar o IME em você. Eu falei: "Eu preciso criar uma técnica, né, que eu faça à distância". E às vezes a pessoa não pode estar ali no mesmo horário. E aí eu fui criando, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu comecei fazendo assim, perguntando, né? Com teste cinesiológico, e depois eu comecei a fazer assim, né? Olha, o meu não, ele não se move, o meu sim, ele desce. Então, essa é a forma que eu utilizo para mim saber qual é. Porque, na verdade, eu faço perguntas binárias, sim ou não. É a letra A, a letra B.
fila ímpar, fila par. E número 1, número 3, número 5, né? E assim sucessivamente. E nós vamos descobrir através da bioenergética. Ivani, você comentou várias vezes aí sobre um método cinesiológico, né? O que que Uhum. seria isso para quem está nos assistindo poder compreender um pouco mais? Então, é um teste muscular do seu organismo, porque o organismo ele é inteligente, né? Na verdade, é que agora eu não vou lembrar a data, mas depois, se alguém se interessar, eu pesquiso direitinho e coloco lá nas respostas, ou mando para você e você coloca. Tá. Antigamente, os professores, os médicos, não tinham como saber a lesão que o atleta tinha. E através desses testes, Uhum. né, eles foi vendo a resistência do músculo. Aí eles perguntavam: esse músculo está lesionado? Né? Pode ser feito assim, ó, você puxando, porque quando cria resistência, é não. Ele está dizendo não, ele não, porque o não, ele é mais firme. O sim, ele tira, É solto, se, leve, né? ele se desconecta, né? Então, o teste cinesiológico é um teste muscular, muitos chamam de teste muscular. É que o nome bonito que os cientistas deram é cinesiológico, que é um teste para ver a resistência do músculo. Aí você pergunta, como eu falei, tem que ser perguntas binárias para ter respostas binárias. E uma coisa também que é muito importante, né, o corpo é inteligente, né? Não adianta, sei lá, perguntar assim, me dá os números aí da Mega Sena, ele não vai sair do lugar, né? Você tem que perguntar referente ao seu corpo, ao seu organismo. Nós, como os terapeutas, né, utilizamos essa técnica, mas porque a pessoa já nos autorizou. Você mesmo, quando fez uma anamnese, não tem lá eu aceito? Sim. Você já me deu o consentimento. Se passar para o lado jurídico, você consentiu essa terapia, né? A partir dali já começa a nossa conexão. E aí, através, como eu falei, daquilo que a pessoa cria, daquilo que a pessoa gosta, daquilo que a pessoa se envolve, você vai lá e faz o teste. E podemos também, se não confiar na mão, é que eu não uso o pêndulo demora muito para você fazer a pergunta e não é que ele responde rápido, mas até você pegar, parar, a mão é muito mais rápido de você fazer o teste, né? E ali você tem a resposta imediata. Até eu ensino bastante os meus atendidos a fazer pergunta no corpo, porque o seu corpo é inteligente, o seu corpo, ele sabe aquilo que ele precisa, ele sabe aquilo que você quer. É a mesma coisa assim, ó, você está em dúvida se viaja ou não viaja, pergunta para o corpo. Eu, outro dia, recebi um depoimento, que ela não quer se identificar, pediu para mim não divulgar, né? Ela ia viajar, porque não teve um acidente aqui em São Paulo, no litoral norte, Sim, até apareceu na televisão, né? e isso bem, bem feio a situação lá, né? Essa pessoa ia para lá no carnaval. E ela lembrou do que eu ensinei ela. E ela foi lá e perguntou, corpo, vou ou não vou viajar? E ele falava, não, ele ia para trás. E ela com as malas prontas, vou ou não vou? Não. Na terceira vez que ela perguntou em horários diferentes, ela foi, então tá bom, não vou. E se desfez a mala. Ah, uma das casas onde ela estava não existe mais. Meu Deus. Então, sabe, a É, gente pode. sabe, Ivani, cada vez mais, né? Cada programa que eu recebo aqui, os terapeutas, né? A cada curso que a gente realiza, a cada atendimento que a gente faz, a gente tem a certeza absoluta, não é mesmo, que nós precisamos estar conectados com o aqui e agora, né? Ouvindo o Sim, próprio corpo, respeitando, né? O próprio corpo, porque a gente está muito realmente desagregado, né? Distante de nós mesmos, né? Esse jeito, né, de funcionar da sociedade que cada vez mais nos afasta, nos desconecta
isso está gerando muitas doenças, muitos desequilíbrios, é, e essa Muitas falta de emoções aprisionadas, e acumuladas. essa falta de autoconhecimento, né? Porque não se tem o tempo para si mesmo, né? Então, Não, veja, a partir do momento que é, você consegue ter essa conexão, você consegue sim, se conhecer melhor, né? sim. Não, e outra, Ive, a meditação, eu em julho, vou só sair um pouquinho do assunto. Em julho do ano passado, eu comprei um oráculo terapêutico. Falei, eu acho que vai ser contribuição nos meus atendimentos. E comprei. E primeiro eu testo em mim, né? Aí pus lá a pergunta e fui pôr as cartinhas terapêuticas para saber a resposta. Aí fui montando a pergunta, o texto, né? Eu falei, puxa, não entendi nada. Falei, caramba, vim em busca de uma resposta, estou saindo com mais dúvida ainda, mas só peguei um trechinho que veio assim, faça meditação. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer meditação? Eu tenho uma agitação, minha cabeça não para, o corpo não para. Mas comecei, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, e cada dia 5 minutos. Sei que aí, quando foi no final do ano, eu tive, através da meditação, eu recebi muitas informações, tive diversas ideias, né? Aí, quando foi semana passada, sexta-feira, eu estava fazendo uma limpezinha lá nas minhas caixinhas, né, onde eu guardo as coisas, e vi o baralho terapêutico. Falei, vou pegar. Fazia tanto tempo que eu não mexia. Aí falei, cadê o livrinho? E fui atrás do livrinho, peguei o livrinho, e no livrinho eu tinha anotado que tinha dado lá em agosto. Nossa, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, tenho que fazer mais meditação mesmo, porque foi através daquela pergunta que eu fiz, veio a resposta na hora, eu não consegui entender, e através da meditação. 5 minutinhos por dia, gente. 10 minutinhos. Não precisa É de muito. importantíssimo, né? E faz a gente se reconectar, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei fazendo 5 minutos, 5 minutos. Quando chegou em outubro, novembro, mais ou menos, eu me conectei tanto comigo que eu criei o meu programa da mentoria. Foi daí que a mentoria surgiu. Nome veio, tudo como eu tinha que fazer, como eu tinha que proceder. Eu não entendia, né? Porque mentoria, eu não sou mentora. Eu falava, né? Não sou mentora após a meditação. Não, é mentoria. Aí depois veio o símbolo mais, aí depois veio a palavra terapia. Eu falei, tem a ver. Aí eu continuei meditando, me conhecendo e buscando esta informação. E saiu o programa Mentoria Ser Mais, através do autoconhecimento. É aquele tempo para você, que você se dá para você mesmo, que vai ser altamente benéfico, né? Sim, Principalmente para nós que temos esse perfil que está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Tá naquele desassossego porque quer o tempo todo estar fazendo coisas novas, ou a gente está sempre assim, né, Ivani, querendo inventar, é alguém que te procura que você quer ajudar, né? Enfim, mas você tem que ter o seu tempo, não é só cuidar dos outros também, né? É é. fundamental. E a meditação ajuda o físico? Ajuda. Mas o seu mental faz a diferença. Eu comecei, faz 4 meses, eu comprei um plano de ginástica, né? E o professor fala, 25 minutos por dia. Quem não tem 25 minutos por dia? Aí eu falei, caramba, eu vivo falando que não tenho tempo, que não tenho tempo, que não tenho tempo. Comecei a tirar 25 minutos por dia. Ive, eu não tenho mais dor no corpo. Pois é. Eu não tenho Até dor. você poderia não ter o tempo, em função de tudo que você tinha. Mas se Sim. você organiza, coloca, encaixa, né? Vai, aperta para cima, aperta para baixo na programação, né, Ivani? E não, o que que a O gente faz? tempo. Ó, o que que a gente faz da meia-noite às 6?
Então, Sim. é esse pequeno detalhe que faz a diferença. Mas vamos voltar para o Vamos. biomagnetismo e as suas vertentes. Deixa eu entender um pouco melhor ali. Você falou sobre, né, o DEM, né, vamos dizer assim, né, DEM, né, que é o desbloqueio emocional, Sim, magnético, né? E aí você comentou também sobre a liberação emocional, que tem a ver com os bloqueios e crenças limitantes. É a liberação emocional uma outra técnica do biomagnetismo? Ou é a então, mesma? na verdade, lembra que eu falei assim, ó, cada profissional desenvolveu a sua técnica. Hum, Uma escola, a Escola do Sul desenvolveu uma técnica, usa imã. Tem uma escola aqui em São Paulo que desenvolveu um comando. Na verdade, não é bem um comando, porque um comando é um pouquinho mais longo. Ele diz uma palavra, vai. uhum. A escola lá do Rio Grande do Norte, eles não usam mais imã. Eles usam um comando inteiro. Eu e Vani, como eu falei para você, né, esses dias eu assistindo palestra, isso e aquilo, no meu ouvido, até eu pareço doida, né? Eu vou mostrar para vocês verem que eu não estou brincando, né? Olha, tá vendo isso aqui? Dá para ver, Ivo? Mais perto da câmera um pouquinho vai dar aí. Ai, Várias sabe por que eu... folhas. Então, Isso. quer ver? Acho que não... Deixa eu ver uma que está a caneta. Espera aí. Porque... isso aqui não é São bem... anotações, Ivani? Sim, porque tudo que eu vou ouvindo, ó, Mais perto, Ivani, um pouquinho. Tá assim, uma folha com várias anotações. peraí, deixa, sabe o que eu acho? Que porque está desfocado a minha câmera. Deixa eu ver. Ah, Agora, tá, isso. tá vendo? Ó? Aham. Tudo o que eu. Deixa eu pegar uma outra. Porque é assim, ó, tá vendo? Ó? Tudo que eu escuto, eu anoto. E os meus papéis aqui embaixo da minha mesa vão crescendo. Vão crescendo, crescendo, crescendo. E aí, ó, é o que eu falei. Olha, tem uma E aí você vai mexendo nesses papéis e fazendo algumas limpezas, ou isso fica como um tesouro para um momento Não, isso especial? aqui é as informações que eu recebo e eu vou criando os comandos. Ou às vezes eu acordo 3, 4 horas da manhã com uma palavra. Aí venho e anoto, né? E deixo ali, e vou pondo aqui. Aí no outro dia vem outra coisa. E eu junto, e foi o que eu criei, o meu comando, né? Uhum. Eu não. Assim, agora eu tenho usado um pouquinho o imã, porque tem pessoas, sabe, Ive, que precisa daquele contato. É Tem verdade. outras que eu mando o comando, a pessoa está ali dormindo, ela faz assim, ó, parece que aquilo sai do corpo dela. É impressionante de ver. Aqui não dá Ai, para a meu gente Deus. filmar, porque tem individualidade de cada um e não é legal isso, né? Sim, claro. Mas se existe uma foto, uma máquina, a gente pudesse mostrar que quando a gente libera a emoção da pessoa, o corpo da pessoa relaxa, parece que respira aliviado, né? Produz Então, bem-estar, né? Produz bem-estar. então aí esses meus papéis é os comandos que eu vou criando, eu vou aperfeiçoando, na verdade, para liberar. Então, cada escola tem um formato, né? Entendi. Uns falam liberação de emoção, outros falam desbloqueio emocional. É que eu misturo as técnicas, né? Na verdade, quando eu vou atender a pessoa, não é a Ivani que decide, eu vou lá no corpo da pessoa, pego no pezinho da pessoa e falo, ó, a gente pode, você precisa disso, e vou anotando e faço o que o corpo pede, né? Na verdade, esta é a fórmula que eu utilizo, né? Mas eu misturo um pouquinho de desbloqueio emocional de uma escola, de outra. Às vezes, eu pego a tabela de uma, misturo com o comando da outra, pego o imã de uma,
E eu vou fazendo uma mescla, porque, assim, cada corpo é uma individualidade. Claro. Não, e também, Ivani, você está fazendo nada mais, nada menos do que os outros que criaram essas técnicas fizeram, Sim, não é? Você sim, mesmo sim, acabou de comentar que um fazia de um sim, jeito, o outro de outro. Quando ele conheceu a outra técnica, ele incorporou na dele. Então, logo, logo, sim. nós temos aí a da Ivani Bravo, minha querida. É, é, Eu quero agradecer é, você demais, sabe? Porque é muito conhecimento, né? Eu participei daquele curso que você deu, né? Junto com as outras colegas, né? Já tenho aqui meu pêndulo também, mas você tem esse jeito especial de querer que a gente aprenda aí, que nem você disse, Ive, compra teu parzinho de ímãs, deixa aí, né, para usar, pelo menos para fazer sempre, né, tal protocolo, né, depois do sim, atendimento e tudo. Então, eu acho que assim, é essa preocupação, né, que a pessoa possa ter um pouco de autonomia, mesmo não entendendo, mas através do atendimento, tendo uma orientação para uso, né? E as pessoas vão cada vez mais procurando saber sobre o tema, se aprofundando, né? Que são os seus pacientes, né? Nós já estamos aí, começamos um atendimento, estava vendo esses dias, Ivani. Nós nos conhecemos na primeira semana de pandemia, quando tudo fechou e começou aquele grupo é, de, de, de terapias, gente vibracionais. do Brasil inteiro que fazia parte daquele grupo, né? Eu nem sei Sim. como é que eu cheguei nele, mas eu cheguei nele, e de lá para cá São a as gente afinidades. é, e de lá para cá a gente vem e cada vez mais, né, com essas orientações, com atendimentos que cada vez mais você vai trazendo para nós. Então, assim, a gente só tem que te agradecer muito pela sua doação. Claro, tem todo um trabalho, tem a sua profissão, mas tem muita doação, né? Tem o grupo do Reiki, que a gente está lá também. Então, a gente só tem que te agradecer. E eu quero avisar que, infelizmente, nós vamos finalizar aqui o nosso encontro, A sempre gente com um gostinho de quero mais, porque é um bate-papo, né, Ivani? E a gente vai É verdade. indo, É né? uma coisa descontraída, é uma coisa legal, né? Porque tem muita coisa para a gente falar para quem nos segue, para quem também vai começar a seguir, né, Ivani? Porque Sim, desmistificar, né? Levar isso, as terapias para uma questão democrática, né? De acesso fácil, e também de compreensão, porque às vezes a pessoa acha uma terapia um pouco mais cara, outra não, mas eles têm que entender o quanto disso tudo tem por trás de tudo isso, né? Que não é do dia para a noite que a pessoa começou, a pessoa está se aprofundando, não, está estudando, os cursos têm seus custos, né? Alguns são mais, outros muito, menos, mas precisa de muita dedicação. E precisa. antes da gente encerrar, eu quero lembrar a todos que estão aqui nos assistindo que não esqueçam, né, de clicar lá no sininho, de dizer que gostou, de seguir a gente lá no nosso canal, de acompanhar nossas redes sociais, porque é fundamental para acompanhar aqui os conteúdos que a gente vai trazer para todos vocês. E minha querida Ivani, muito obrigada por tudo. Vou deixar um espaço para você se despedir também, mas ela volta, hein, gente? Ela volta. Vamos voltar online, ao vivo, fazendo um desbloqueio emocional. Vamos É, sim, querida. eu que agradeço esse canal para a gente poder levar aí, né, informações para as pessoas, porque hoje as informações são tão desconexas, né, que é muito bom a gente falar, não é verdade, mas mostrar de forma simples, porque não adianta eu vir aqui falar para você de forma rebuscada, com um monte de nome. Eu, primeiro, que não sou assim, como eu já falei da outra vez,
eu acho que assim, nós estamos aqui para ser contribuição para o mundo, sabe, Ive? E eu falo muito para os meus pacientes, eu falo, vai fazer o curso, quer fazer, quer aprender, vai lá, vai na escola tal, não é? Eu falei isso para você, Sim, né? Então, é assim, lógico, nem todo mundo tem essa oportunidade de fazer, né? Mas um pouquinho de buscar de conhecimento, o que a gente está falando aqui, você, eu quero ver se eu me organizo, né, um pouco mais, para mim fazer uns vídeos também. Adorei a história do podcast. Vou pedir umas dicas para minha amiga Ive, para ela me ensinar. Eu quero fazer uns informativos, sabe? Eu quero mostrar para o mundo o que é o biomagnetismo, né? sim. É, Difundir tirar cada vez mais, né, Ivani? O mundo está doente, a gente precisa, né, do biomagnetismo. Na verdade, a gente precisa de tudo um pouco. A gente precisa do biomagnetismo, precisa do médico, precisa da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, Sim, porque o corpo é químico. Às vezes ele precisa do remédio. Eu falei isso outro dia para uma paciente. Eu falei, a sua mãe precisa do medicamento. O Bioresolve, ela chega lá super depressiva, vai embora com uma corzinha, conversando, dando risada. Mas eu falei, ei, precisa um pouquinho de química às vezes, né? Então eu claro. acho que é uma soma, sabe, Ive, de tudo, né? E você E sabe, assim, Ivani, que isso que você falou agora me fez lembrar algo que você disse num atendimento que você fez para mim. Nós conversando, né? Porque nossos atendimentos têm longos tem, áudios, tem história, né? longos áudios, né? E você me diz assim, tudo a seu tempo, vai como tá, não fica esperando estar perfeito. E o podcast nada mais, nada menos do que é o resultado, né, dessa nossa longa conversa. Faz, É, começa, né? Aqui a gente também não tem certo, não tem errado, nós não estamos aqui não. buscando, né? A gente está Quem buscando levar informação, é diferente. E eu estou aprendendo a cada encontro que eu faço aqui. E outra, Ive, quem tem que ser bonitinho é o pessoal da TV que está ganhando, pagando, e tem que a propaganda, tem que falar. Meu, eu outro dia, depois que eu fiz o podcast com você, eu fiquei me analisando. Eu falei, minha mãe do céu, esse pessoal que trabalha na TV, eles são artistas mesmo, porque, Não, não nossa, é tem que ter fácil. postura. Eu estou aqui, eu ponho a mão na boca, eu coço aqui, eu faço assim. Natural, É, por isso que é aberto para todos, simples, com muito carinho, com muito amor e com muita doação de todos nós. sim, com certeza, né? Eu só quero deixar um último recadinho. Todo mundo, né? Eu ouvi isso de um profissional que ele falava assim, gente, a palavra terapia, ela tem um peso tão grande que se torna caro, pesado, e a pessoa fala, eu nunca vou ter condições de fazer isso. Só que a palavra terapia, a gente tem que. Eu ando já buscando um outro termo para usar, né, para a gente se livrar desta carga, ou então eu fazer um desbloqueio emocional nesta palavra, porque a gente pode fazer também, né, para tornar ela mais suave e acessível às pessoas. Ive, eu tenho um projeto, eu ainda não sei por que que eu ainda não pus, porque eu já fui diversas vezes buscar. Eu tenho um projeto que eu quero colocar para mulheres que sofrem de abuso, seja físico, seja emocional, o desbloqueio emocional. A gente não precisa, ela não precisa vir, a gente pode, com o nome dela, fazer isso. Isso é um projeto que eu tenho, eu ainda está na gaveta, mas ainda vou pôr em prática, porque eu acho que, assim, quando a gente liberar essas mulheres dessas emoções de aprisionamento, de abuso, de medo, pronto, não vai existir mais isso, não vai existir mais feminicídio, não vai existir mais agressões, porque nós vamos deixar elas libertas, né? Existem diversos centros de auxílio a essas mulheres, né? Eu já até recebi dois, mas é assim, eu escuto e esqueço, não anoto, né?
mas esse é um projeto meu. Gente, um Muito beijo, bom. gratidão por todos. Eu espero ter sido contribuição. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar nas minhas redes sociais, pode deixar um recadinho aqui. Eu ainda não tive tempo de olhar lá se tem algum recado, confesso para você. Mas você olha, você fala, Ivani, tem recadinho. Pode deixar. Responde lá, né? Para mim, eu vou, como eu falei, eu vou entrar num processo agora meio de estudo, já comecei a ler o livro para fazer o TCC, né? Que a minha parte caiu justamente o biomagnetismo, né? Então, Então, estou lendo, estou estudando, atendendo, trabalhando, fazendo, né? Porque a gente é dona de casa, né? A gente é mãe de cachorro, mãe de filho, né? De gente, né? Trabalha, tem todas as nossas coisas, a gente vai ajustando um pouquinho de cada tempo. vai ser um Então, sucesso, Ivani. Isso a gente mas, já tem certeza. mais Querida, uma vez, gratidão. muito obrigada, minha querida. Beijo no coração de Deus todos e que abençoe. recebam a energia. Vamos deixar uma energia do reiki para quem for ver o nosso podcast, que ele receba todo este amor que o reiki tem para com as pessoas, não é verdade? Que esta Sim, luz recaia sobre todos, trazendo paz, harmonia, felicidade e alegrias no coração de todas as pessoas que assistirem esse podcast. Gratidão, está feito. está feito. Gratidão, Ivani. E tchau a todos, então. Até o próximo programa.